Senhor Jesus, repreenda os seus discípulos. A inveja era tanto que quando ele viram os discípulos cantando Hosana nas alturas, os fariseus e judeus falaram: Senhor, repreenda os seus discípulos, porque eles estão te glorificando, eles estão cantando, eles estão clamando. Jesus se vira para os fariseus e diz: se eles não clamarem, as pedras clamarão. Ou seja, se eles não clamarem, se eles não fizerem aquilo que está escrito, as pedras vão fazer, mas a vontade do meu Pai vai se cumprir, querendo eles ou não. Ainda que Deus pegue pedras e faça as pedras falarem, a vontade dele vai se cumprir. Ele abre porta onde não tem parede. Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele continua no trono. Tudo acontece segundo a sua vontade. Eu vou ao culto, mas eu não vou cantar. Eu vou à igreja, mas eu não vou glorificar, eu não vou orar. Se vós não clamais, as pedras clamarão. O universo proclama a glória do Senhor. Salmo 19 diz. O livro dos Salmos diz que a criação proclama a existência e a glória do Deus vivo. Ele não precisa de mim, nem de você, porque Ele é Deus. Irmãos, se você não fizer tal coisa, Deus não pode fazer. Se você não crer, se você não fizer, Deus não vai fazer tal coisa. Tem aquela teologia que Deus está esperando você dar um passo para Ele fazer algo por você. Sim, há promessas que demandam obediência, mas há promessas incondicionais. Deus no princípio estava só. Quando Jó no capítulo 38, 37 questionou a Deus, ele ouviu Jó questioná-lo. Só que Deus vai e questiona Jó. Deus começa a questionar a Jó. E ele pergunta: Jó, aonde você estava quando eu fundei a terra? Aonde você estava, Jó, quando eu criei o homem? Jó, quem é que diz aos trovões: vinde a mim? E eles se apresentam, se curvam e diz: eis-me aqui, Senhor. Quem é Jó que diz ao mar: vinde até aqui, e daqui não passas? Quem é Jó que conhece cada estrela pelo nome? Jó se calou. E depois disso Jó disse: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram. Aquilo que Deus determinou na sua vida vai acontecer. O homem não pode impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia nos diz que Maria agora, ela vendo Jesus ali na casa, ela pega o seu nardo, o seu vaso de alabastro com nardo puro, e ela se curva diante de Jesus. Ela se prostra. Maria é mencionada 3 vezes na Bíblia. Maria, irmã de Lázaro. Lucas capítulo 10. Jesus passa lá e está havendo um banquete para Jesus. Marta está ocupada, preocupada com os afazeres, e ela ainda pergunta a Jesus: Jesus, não te importas que eu fique correndo com as coisas da ceia, enquanto minha irmã fica ouvindo a sua palavra? Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa com muitas coisas, e só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Maria estava ouvindo os ensinamentos do Senhor. Sabe por que Maria estava ouvindo os ensinamentos do Senhor? E sabe por que aqui a Bíblia diz que muitos foram para ver Jesus, mas muitos porém foram por causa de Lázaro? Muitos foram por causa de Lázaro. Ele era um milagre. Não é errado ir à igreja, vir à igreja pelo milagre, é certo. Mas o principal é o Senhor dos milagres. Porque com milagre ou sem milagre você vai para o céu, se você tiver o Senhor do milagre. Maria está aos pés de Jesus porque ela entende que esse Jesus é aquele que o profeta Isaías falou 700 anos antes dele vir ao mundo. Lá no capítulo 7, e uma virgem conceberá e dará à luz a um menino, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No capítulo 9 ele diz: o menino nos nasceu e um filho nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No capítulo 64 de Isaías, no versículo 4, ele diz: a sabedoria de Deus é incompreensível para o homem, mas aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não viu, é o que Deus tem preparado. Aí lá em 1 Coríntios no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz:
Como está escrito, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou, Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Dr. Billy Graham, ele diz, o maior acontecimento da história, não foi quando o homem subiu e pisou na lua, foi quando Deus desceu e pisou na terra. Então quando Deus desceu e pisou na terra, Maria entendeu, é aqui que eu quero estar. Eu quero ouvir os ensinamentos do Senhor. Eu quero ouvir quando Ele estava sozinho, como que foi as coisas criadas. E ela está aos pés de Jesus, para ouvir no momento de alegria. Ela está nos pés de Jesus. Lucas capítulo 10, João capítulo 11, seu irmão está morto. Marta fala, Jesus está a caminho. Maria sai ao seu encontro e ela faz o quê? Se curva aos seus pés, chorando. No capítulo 12, Maria se curva aos seus pés, para adorá-lo, com o melhor que ela tinha, com um perfume de unguento puro. As 3 vezes, Maria está aos pés de Jesus, que ela é mencionada na Bíblia. Na alegria, na tristeza e na gratidão pelo que Deus fez. Você entendeu? Jesus é o noivo, Jesus é o amado da igreja. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, esteja aos pés de Jesus. Não importa o que te aconteça, esteja aos pés de Jesus. Não há lugar melhor para estar do que aos pés de Jesus. Esta mulher entendeu isso. Não há lugar melhor para estar. Está tudo dando certo, está tudo uma bênção na minha vida. Eu me curvo a Jesus. Eu estou triste, meu irmão morreu, a dor do luto está forte. Eu estou aos pés de Jesus. Agora eu quero agradecer a Ele, eu quero adorá-lo ao Senhor. Eu estou aos pés de Jesus. E a Bíblia nos diz que ela pega o seu vaso de alabastros, ela se curva ao Senhor e ela faz o quê? Ela derrama esse perfume. E diz a Bíblia que é um perfume caríssimo, que custa, versículo 5, 300 denários. Um denário é um dia de trabalho. 300 denários, um ano de trabalho. Você entendeu por que esse texto é tão lindo? Um ano de trabalho. Um ano de trabalho ela deu. O próprio Jesus diz para Judas e para os discípulos, deixa ela em paz. Ela fez tudo que ela pôde por mim, ela deu o seu melhor. Ela entregou tudo, um ano de trabalho. E a pergunta é, como que essa mulher de uma aldeia pobre tinha esse perfume caríssimo? Judas, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, traiu Jesus por 30 moedas. É menos da metade do que esse perfume. Por isso que ele ficou tão revoltado e saiu daqui e foi trair Jesus. E foi trair Jesus, foi vender Jesus por 30 moedas, menos da metade. Essa mulher com um ano de trabalho, ela derrama tudo aos pés de Jesus. Mas sabe por que ela derrama? Ela não estava dando, mas ela estava devolvendo o que é do Senhor. O pastor Eliel pregou aqui no último domingo, e ele pregou exatamente, ele falou de João capítulo 1. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que existe se fez. O pastor Eliel pregou isso. E ele foi lá para Gênesis, na criação, no capítulo 1. Esse nardo era uma planta extraída do Himalaia, era fora de Israel. Além de ser caríssimo, esse nardo, ele era raríssimo, era trazido de fora de Israel, era lá do Himalaia. Era uma planta. Quem criou os vegetais e as plantas? Lá em Gênesis capítulo 1, Jesus. Então ela está apenas devolvendo aquilo que o Senhor criou e deu a ela. Quando nós trazemos algo ao Senhor, nós estamos apenas devolvendo, porque tudo pertence a Ele. E ela entrega o seu melhor a Jesus, ela entrega tudo de si. Será que nós estamos entregando tudo de nós ao Senhor? Nós estamos fazendo o nosso melhor? Eu acho que dificilmente, irmãos, nós estamos fazendo. Será que quando eu vou cantar, eu entendo que quem está diante de mim é o Deus Todo-Glorioso, é o meu amado que está diante de mim? Será que quando eu vou cantar eu entendo isso? Será que quando eu vou pregar, eu me debruço na palavra do Senhor, eu gasto tempo, horas, porque sei o que eu vou falar, porque sei que eu vou falar do nome mais importante, do homem mais tremendo que pisou nessa terra. Quando nós viemos para o culto, irmãos, nós temos que vir entregar o nosso melhor. Eu sei que às vezes nós estamos cansados, nós não podemos julgar,
mas nós temos que tentar entregar o nosso melhor. Essa mulher aqui, ela entregou o seu melhor, é uma vida de entrega. E lá em Marcos 14 diz que ela quebrou o vaso. Ela quebrou o vaso. Ou seja, ela estava dizendo que não tem mais volta. Esse era um vaso com o gargalo dele era comprido, então ela quebra a ponta. Não tinha mais como guardar o perfume. Quase meio litro de perfume. Ela quebrou. Era uma entrega sem volta. Estar com Jesus é uma entrega sem volta, não tem volta. E como que ela juntou esse perfume todo? Era a tradição também das mulheres da época, as jovens solteiras, todo o dinheiro que elas tinham, elas iam e compravam uma grama desse perfume, 1 ml, e iam armazenando no vaso. Por qual motivo? Para quando chegar o dia do encontro com o amado, o noivo. Então esse perfume estava guardado. Ela não só entregou, como ela fez sacrificialmente. Ela sacrificou algo da sua vida. Todos nós temos que sacrificar algo pelo Senhor. O Dr. Leandro Carnal, filósofo, ele falou algo interessante. Tudo demanda perda. Eu tenho que trabalhar mais, estou perdendo tempo de brincar mais com os meus filhos, sacrifício. Eu tenho que dar um futuro melhor para os meus filhos, tenho que trabalhar mais, tenho menos tempo para brincar com os meus filhos, para sair. Eu vou sair mais com os meus filhos, mas eu podia estar trabalhando e ganhando mais dinheiro. Eu vou passear no shopping, mas eu podia estar estudando. Tudo demanda perda. A pergunta é, qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Sabe qual era a prioridade dessa mulher? Adorar o Senhor. Adorar ao Senhor. Ela não estava preocupada, porque ela encontrou o noivo dos noivos. Ela entendeu que ela encontrou o verdadeiro amado. Ela não se importou mais se ela ia guardar o perfume para o casamento, se ela ia encontrar o noivo. O que ela fez? Ela simplesmente pegou o perfume, quebrou, se prostrou diante de Jesus e ungiu seus pés. E era comum na época, era comum. Essa Bíblia aqui é editada pelo Luiz Saião, grande hebraísta. O próprio Luiz Saião diz que era comum ungir a cabeça. E era comum ungir o corpo, porque estava sendo preparado para a sepultura, para a morte. O que era comum? Ungir a cabeça. Essa mulher ungiu os pés. Essa mulher fez o que nenhum outro fez. Essa mulher estava mostrando que Deus não nos chamou para ser cópia. Somente cópia de Jesus. Deus não chamou dois Elias. Ele chamou Elias e depois Eliseu. Ele chamou Moisés e Josué. Faça a diferença. Faz o que ninguém fez. Vai aonde ninguém foi. Sobe aonde ninguém subiu ainda. Mas faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Ah, mas ninguém nunca ungiu o pé, mas Deus tocou o meu coração, eu vou fazer. Ah, mas ninguém nunca fez, mas eu vou fazer porque eu estou sentindo. E o Espírito Santo me falou, faça. E essa mulher não só fez algo diferente, como ela quebrou o protocolo. Por que ela quebrou o protocolo? Não era comum, e também o próprio Luiz Saião diz isso, não era comum uma mulher soltar os cabelos em público. Isso colocava em julgamento a sua reputação, a sua moral. Uma mulher no Oriente Médio não solta os cabelos em público. Essa mulher, o que ela fez ao ver Jesus? Ela não se importou. Talvez ela foi cantando, ela foi dizendo, ela pegou o vaso e pessoas foram perguntando, o que você vai fazer? Eu imagino ela soltando os cabelos e falando, o meu amado veio me ver e eu vim adorar. Eu não quero saber como que vocês adoram. Se vocês não soltam o cabelo, eu quero adorar do jeito que eu senti, eu quero me prostrar, eu quero fazer tudo por ele, é o meu amado. E ela solta o cabelo, derrama o perfume e enxuga os seus pés com os seus cabelos. E sabe o que ela recebe? Talvez você diga, nossa, que ato diferente. Críticas. Se você tem algo de Deus, chamado de Deus, se prepare para ser criticado. Se perguntar para o pastor Júnior, ele falou domingo passado, críticas sempre
Sempre tiveram críticas na vida dele, na vida de todos que estão aqui. Todos nós temos críticas. Mas se você está sendo criticado por aquilo que você faz para o Senhor, continue fazendo, porque você está agradando ao Senhor. Tem um pregador que eu gosto muito, chamado Leonard Ravenhill. Ele já morreu. Ele diz assim: será que nós somos procurados no inferno? Somos procurados, somos caçados, somos odiados pelo inferno? Quanto mais odiado pelo inferno, quanto mais criticado, mais você está agradando a Deus. Ela recebeu críticas em vez de elogios. Ela fez algo para o Senhor. Ela fez o que ninguém fez. Foram 300 denários derramados aos pés de Jesus. Eles começaram a criticar: olha, esse perfume dava para vender e dar para os pobres. Você já percebeu algo? Se ela pegasse esse perfume, vendesse e distribuísse para os pobres, não seria desperdício. Mas como ela entregou para Jesus, é desperdício. Já percebeu que tudo que nós fazemos para Jesus é desperdício? Quantos aqui já não ouviram? Eu já ouvi. Mas você é jovem, está desperdiçando a sua vida na igreja. Você tem 13 anos, eu lembro, você tem 13 anos, ensaio, aí vai para o culto, aí quer ir para monte, quer ir para vigília. Você está desperdiçando a sua juventude. Por que você não vai curtir a vida? Se eu estivesse curtindo, entregando a minha vida a baladas e bebidas, não seria desperdício. Agora para Jesus é desperdício, aos olhos do mundo. Eu já ouvi também: nossa, mas você dá o dinheiro na igreja? Eu acho que é melhor dar isso em cesta básica para os pobres. Tolos não conhecem a palavra de Deus. Além de nós termos que entregarmos ao Senhor, e isso não é desperdício, a Bíblia diz que primeiramente nós temos que ajudar os da fé. Irmão, eu quero, principalmente a juventude, né? Eu quero ir para a África, entregar a minha vida para o Senhor. Tem irmão na igreja às vezes que está precisando de uma cesta básica, um vizinho seu na fé. Nós podemos fazer tantas coisas. Você não ganhou nem o seu colega de sala e quer ganhar a África? Tem que falar outro idioma, aprender outra cultura. Como está a sua casa? Gideão foi convocado para libertar o povo, para fazer uma missão, para fazer uma obra para o Senhor, com 300 homens. Mas antes dele fazer lá fora, Deus diz: Gideão, primeiro destrói o altar de Baal, a saber de seu pai. Ou seja, primeiro conserta a sua casa, depois você vai fazer a obra lá fora. Como que está a sua família? Você tem pregado para a sua família? A minha maior prioridade hoje é conduzir a minha família ao céu. Esposa, filhos, mãe, irmãos, essa é a minha maior prioridade. Que adianta ganhar um mundo lá fora e perder em casa? Não conversa com o filho está nas drogas, o pai não conversa ao filho para chamar a atenção, se droga, se corta. Não conversa com a mãe, não prega para a mãe, não prega para o pai, para o irmão, para o primo, mas quer ganhar a África, quer ir pregar para fora. Por quê? Muitas das vezes, vaidade. Temos muitas favelas para evangelizar, temos muitos bairros também chique para evangelizar. A seara é grande, Jesus diz, poucos são ceifeiros. Ela recebeu crítica, só que Jesus a defendeu. A primeira vez que eu preguei aqui, eu falei sobre semear e criticar Davi não dá ouvidos. Sabe o que ela fez? Continuou adorando. Eles estavam criticando, murmurando: por que não dá esse perfume aos pobres? Por que esse desperdício? E ela, aos pés de Jesus, ela não deu ouvidos à crítica. Por quê? Porque ela estava diante do amado. Ela foi com um propósito: somente adorar a Jesus. Então ela não se importou. E Jesus fez o quê? Ele defendeu ela. Ela não respondeu palavra alguma. Jesus disse: deixa ela em paz. Ela fez o que ela pôde por mim. Só que lá em Marcos 14, Jesus não só defendeu ela, mas disse: na onde for pregado esse evangelho em todo o mundo, será lembrado o que essa mulher fez em memória sua. Não há nada que você faça para o Senhor que você não receba recompensa.
Faça para o Senhor. Ah, mas ninguém está vendo, todo mundo está criticando. Mas Jesus está vendo. Ah, mas eu lavo o banheiro da igreja, ninguém vê. Jesus vê. Eu pregar aqui em cima, tocar ou qualquer outra coisa, e um irmão limpar o banheiro da igreja, é a obra para Cristo do mesmo jeito. Estamos aqui para servir ao Senhor. Essa mulher, ela fez o que ela pôde. Ela quebrou o seu vaso de alabastro diante do Senhor. E Jesus diz no versículo 7, leia o versículo 7: deixa em paz, que ela fez isso para o dia do meu sepultamento. Ela fez para quê? Para o dia do sepultamento. Abre comigo lá em Marcos 16. Ela ungiu o corpo de Jesus para o dia do sepultamento. Em outros textos Jesus diz: ela fez isso antecipando a minha morte. Marcos capítulo 16. Está escrito assim: quando terminou o sábado, 6 horas do sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago compraram especiarias do quê? De perfume, aromáticas, para ungir o quê? Compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Perguntaram umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Ou seja, elas foram ungir o corpo de Jesus, só que quando elas chegaram lá, Jesus já não estava. Ou seja, era tarde demais. Quem que ungiu o corpo de Jesus e antecipou ele para a morte? Maria, irmã de Lázaro. Essas mulheres foram no domingo ungir o corpo de Jesus, mas já era tarde. Fique de pé, irmãos. Sabe o que isso significa? Não deixe para fazer amanhã o que tem que ser feito hoje. Irmãos, temos que fazer no dia que se chama hoje. Eu tive ano passado, dia das mães, eu estive com o meu avô. E eu e meu avô tivemos uma relação meio assim na infância, sabe? Eu não me lembro de ter dito ao meu avô que eu amava, não me lembro. Mas no dia das mães, ele sentou do meu lado. O Espírito Santo falou. Fala para você, mãe. Glória a Deus. Eu nunca falei isso. Ou eu não me lembro que eu amava. Eu abracei ele. Beijei ele. E ele estava muito emotivo. Dos meus 15, 16 anos para cá, nossa relação foi um pouco melhor. Eu sempre amei meu avô, mas não tinha aquela coisa de carinho, sabe? E eu sentei do lado dele, abracei ele. Ele já meio emotivo. Beijei a canequinha dele e falei: pô, o senhor sabe que eu te amo? Ele começou a chorar. Eu falei: eu sei, né? Eu sei. Eu falei: eu te amo. Eu falei: sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque nós temos que fazer isso em vida. Eu estou te dizendo isso em vida, para que depois eu não chegue no seu velório e diga isso, e seja tarde. Ele falou: eu sei. E eu falei para ele: mas o senhor também sabe que o senhor precisa de Jesus? Ele abaixou a cabeça, chorando, falou: eu sei, Camila, eu sei. Eu falei: o senhor sabe que o senhor é pecador? O senhor sabe que o senhor tem pecados? Que não existe isso, que eu tenho um coração bom?
Todos pecaram? Sim, meu Deus, eu sei. Eu falei, então, Jesus te chama. Mas o meu problema, meu Deus, é esse cigarro. Aí eu falei para ele, o cigarro? Isso, o cigarro é pecado. Mas falar mal da vida dos outros também é pecado. Mentir é pecado. Todos temos pecado. A diferença é, o Senhor reconhece esse pecado e quer se livrar dele? A Bíblia diz, vinde a mim os cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Jesus não falou, deixe de pecar e venha. Ele diz, vem do jeito que estás, eu aliviarei. É Ele que vai te libertar. Eu sei, meu Deus, eu sei. Eu falei, então amém. Essa foi a última vez que eu falei comigo. Depois de 3 meses eu vou falecer. O que isso significa? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Eu achei que ia demorar para eu pregar no velório. E o primeiro velório que eu preguei foi do meu avô, no passado. Vai fazer 1 ano em setembro. Se você tem que dizer algo para sua mãe, diga hoje. Se você tem que dizer algo para o seu filho, diga hoje. Se você tem que colocar sua vida no altar, coloque hoje. Se você tem que vir para os caminhos do Senhor, venha hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã eu vou mudar de vida, amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu vou me dedicar mais às coisas do Senhor. Não, é hoje. Semana que vem não é hoje. O Senhor te chama hoje. Este mesmo João que escreveu o Evangelho, na sua primeira carta, ele diz: filhinhos, é chegada a última hora. É a última hora, não há tempo. Não existe amanhã, semana que vem, é hoje. O Senhor te chama hoje. Eu quero me apegar com Deus. É hoje. Se você não está firme com o Senhor, se você está fora dos caminhos do Senhor, Ele te chama hoje. Vem hoje. Eu preciso me afirmar mais, me dedicar mais. O que você está esperando? O apóstolo Tiago diz: por que vocês dizem amanhã iremos nós e faremos isso ou aquilo? Quando na verdade vocês têm que dizer: se o Senhor nos der vida, faremos isso ou aquilo, porque as vossas vidas é como um sopro, hoje está aí e amanhã se vai. O Senhor te chama hoje, se arrependa hoje, perdoa hoje. Hoje é um dia, amém? O seu amado está aqui. Se você veio adorar, como essa mulher, se entrega a Ele e vamos adorar em nome de Jesus. A palavra do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vem
Irmã também do Michael. Igreja de libertar aqui, todo mundo está muito feliz. Eu vou aplaudir a igreja dela. Gente, você é muito valente de hoje nesse. Antônio, cadê Antônio? Ah, é pequenininho ali também. Muito obrigada pela visita. Volte sempre, pode vir sempre. Até Jesus voltar, pode vir todos os dias. Amém. Glória a Deus. E se você não tem igreja, fica aqui com a gente. Se você tem, leva a paz, senão o pastor dá uma glória. Ela chega lá no estado e fala que tem um povo aqui, pastor, que é sempre humano também. Amém? Glória a Deus, a mãe também, mãe. Obrigada pela visita, pela bonitinha. Mais alguém nos visita hoje? Não? Não tem aqui também a Cláudia, que veio domingo, vai fazer parte do nosso ministério junto com o Antônio, você vê? O Antônio vai fazer parte do nosso ministério. Santa Ceia, a gente vai apresentar todos vocês. A gente vai apresentar a Tamires, o Jorge, a Andressa, o Eric, a Carol. Vamos, Carol? Vamos, Carol, a Cláudia, o Antônio. Tô ficando oi, gente. Agora eu fico aqui, ó. Antônio, Cláudia, Keila, Keila também. Santa Ceia, eu achei esse altar de gente no meio. Glória a Deus. O povo vai descer também. Gente, amanhã, quinta-feira, nós temos grupo de leão. Fala, grupo de leão. Gente, grupo de leão é o culto do lar. Não é célula, é culto do lar. A gente chega, a gente adora, a gente culto da lar, a gente não cozinha nada a ver, olha, tem tudo a ver. A gente prega, a gente conta testemunho, e a gente vai falar, aprende a falar, e depois tem os cálculos, os mantos, os bolinhos, os bolos, assim, um negócio. Então, amanhã temos o quê? Culto do lar. Grupo de leão. Mas amanhã, gente, é o melhor dia do ano. É o dia do meu aniversário. É o melhor dia do ano. Então, gente, amanhã vocês olhem por mim, porque mais uma primavera, 15 aninhos, olha só, muita bênção. Então, amanhã vocês olhem por mim, tá bom? Porque amanhã eu estarei fazendo aniversário. Pode mandar um WhatsApp, porque eu adoro WhatsApp, Facebook, que enche de mensagem. Eu achei que os lugares seriam no dia do aniversário. Como eu. Porque se você não fala, você não esquece, você fica naquela cara de folga. Chega já falando, ó, hoje é meu dia, né, Gabi? Hoje é meu dia, hoje é mais bonito, mais importante. Amém. Sexta-feira, gente, nós temos sala jovem. Você quer? Sala jovem. Às 19h30, a gente vai lotar de jovem aqui. A gente vai lotar. Então, se você está sentindo um pouco velho e quer ficar jovem, vem cá, tá mal. O mal é ser cristão, né? Então você vem pra cá que a gente vai fazer aqui um som, gente. Tem que ter ouvido o coração, tem que ter muito fôlego, gás, porque jovens, vocês sabem, né? A gente não cansa, então você gosta de estar olhando ao Senhor, sem se cansar, sexta-feira. E nós teremos um pastel aqui de queijo, de carne, vento e baú. Vai ter de vento, vai ter de baú, de queijo, de carne, aquele pastel grandão, tá bom? O pastel, gente, é R$10. Mas para quem for jovem, com a alma jovem, eu vou fazer baratinho na sexta-feira, R$8. Mas o domingo volta a ser 10. Porque domingo a gente vai fazer de novo. E a gente está fazendo para quê? Para pagar o aluguel. Porque você está pensando que isso é barato, não é? R$5.000, tem que ter muita fé, muita coragem, tem que orar muito, a gente vai bastante pedir para os irmãos até a carteira. Então, gente, vocês vêm aqui, compram o pastel para ajudar a gente. Posso também? Tira os morcegos do bolso, vem aqui, tá? E compra bastante pastel. No domingo vai rolar uma promoção que depois eu vou contar para vocês. Vai sair aqui um pastel no estômago e para jantar também lá na sua casa. Posso amém? Amém. Então, domingo já, então. Não, sábado, 9h da manhã, consagração. A gente vai ficar o dia todo aqui. Você quer ficar o dia todo na mesa de Deus, a gente não volta. Você firme no sábado, 9h da manhã. A gente ora, a gente consagra, a gente expulsa de água, a gente
Amém? E a Santa Ceia do Senhor, se prepare, Santa Ceia para nós, pecadores, para que nós possamos renovar